Meu nome é Simone Camacho, tenho 46 anos, sou publicitária. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal. Eu achava o Bispo Macedo um ladrão. Nunca imaginei em entrar numa igreja universal, porque eu achava que eu ia entrar e ia ser roubada. Uma vez eu vi uma matéria que era um evento que teve no Maracanã, e eu nunca esqueço disso, das pessoas saindo com sacolas, e eu achava que eram sacolas de dinheiro. Eu achava que as pessoas que frequentavam a Igreja Universal eram pessoas ignorantes e que não tinham uma cultura, que com certeza uma pessoa culta não iria à igreja. Eu tinha um grande preconceito contra a Igreja Universal e eu tinha um preconceito num geral contra o evangélico. Eu era da Igreja Católica e durante algum tempo eu comecei a me sentir assim, um vazio muito grande e eu fui em busca de outras religiões. Aí eu fui para o Espiritismo, para a Mesa Branca, para Allan Kardec, para o Espiritismo no geral, e eu cheguei na Umbanda, que foi quando eu comecei a servir aos encostos. Comecei a usar roupa branca, comecei a receber os espíritos e cheguei a atender as pessoas, né? Aí teve um momento, ainda com muito preconceito da igreja, teve um momento com uma amiga minha passando por um momento muito difícil de saúde. Ela foi convidada para ir na Igreja Universal. Aí ela falou assim: Simone, vamos comigo? Aí eu falei: eu não gosto daquela igreja, mas eu vou com ela para não fazer desfeita. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa que estava manifestada. Aí eu virei para a menina e falei assim: eu não vou ficar aqui, porque isso tudo é uma mentira, porque eu servia os encostos e eu via os espíritos de uma outra forma. Aí eu olhava aquilo ali e com o preconceito que eu tinha da igreja, eu falei: eu não vou ficar nesse lugar, além de ladrão, ainda ficam colocando pessoas, pagando gente para fazer esse teatro. Aí eu saí, levantei, as pessoas foram atrás, fui embora, eu falei: eu não quero saber, eu não vou ficar aqui nesse teatro, porque para mim, eu achava que a verdade era aquilo que eu vivia. Por outro lado, eu vivia uma ilusão e na hora de deitar, de dormir, que aí vinha os problemas, que aí eu não conseguia dormir muitas vezes, eu sentia angústia, tinha dor de cabeça, eu tive uma época que eu tive labirintite, tinha muita tontura, e aí eu cheguei a me casar dentro da Umbanda. Eu fiquei casada 3 meses. E aí eu me separei depois de 3 meses, não deu certo. E aí depois de um tempo que eu conheci o meu esposo atual. Ele não gostava da Umbanda. Ele tinha vindo de um lar evangélico. Por conta dele, eu larguei. Mas eles não me largaram, porque aí que piorou a minha situação. Eu tinha problemas espirituais de passar mal dentro da minha casa. Além das angústias que eu sentia, eu fiquei desempregada, já era formada, já era publicitária, e aí eu tive diversos problemas que ocasionaram por conta de eu ter largado os espíritos na época. Teve um momento da minha vida que foi quando eu descobri que o meu marido, ele era usuário de droga. Eu estava na minha casa e aí ele me pediu ajuda, ele falou: eu tô passando mal, me leva para o hospital. E foi no momento que eu estava levando ele para o hospital que ele falou: olha, corre com o carro, porque eu tô tendo uma overdose. Eu cheirei cocaína a noite toda. Digamos que caiu um mundo sobre a minha cabeça, porque eu nunca imaginei que ele usava droga, porque eu não conhecia. Meu filho, ele tinha nessa época 5 anos e eu passando tudo sozinha, né? Porque ele teve overdose, mas ele continuou com a droga. A gente passando por problemas, situação financeira, eu desempregada, e aí aconteceu tudo isso. Foi o pior momento da minha vida. E aí um dia eu falei: eu nunca falei com Deus, mas dessa vez eu vou falar. Aí foi o momento que eu pedi para Deus, eu falei: olha, Deus, eu não sei que igreja que eu vou, mas eu queria que o Senhor colocasse uma pessoa no meu caminho que falasse de uma igreja. A primeira pessoa que me falar, eu vou saber que é essa igreja que eu vou. Aí aconteceu.
um mês depois. Foi muito forte. Um mês depois eu encontrei uma amiga conversando com a gente. Ela falou, então eu tô indo na igreja. Ela não me convidou. Ela falou, igreja foi a palavra-chave. Eu falei pro meu marido, você lembra da oração que eu falei para você? Ele falou, lembro. Eu falei, então essa igreja. Que igreja que você vai? Ela falou, Universal. Meu marido falou, eu não vou na igreja Universal. Foi muito engraçado. Ele falou, eu não vou naquela igreja. Aí eu falei, você vai sim, porque eu falei para Deus. E se Deus me colocou essa pessoa, vai ser essa igreja. E fomos. Quando a gente estava indo, nosso pneu do carro, um furou e o outro murchou. Aí ele falou assim, não, agora a gente vai para a igreja. Alguma coisa não está querendo deixar a gente ir. E a gente vai. Aí chegamos naquela igreja que eu fui, que eu saí correndo, que foi na João Dias, eu voltei lá. Quando eu voltei lá, aquilo que aconteceu com aquelas pessoas, que eu falei que era teatro, aconteceu comigo. Me libertaram, aí eu assisti a reunião. Naquele dia, o meu marido pôs o pé na igreja, ele nunca mais usou droga. Aquele dia, ele se libertou da droga. Eu saí de lá transformado, feliz, leve, contente, consegui dormir. Aquele preconceito acabou. Me explicaram sobre a fé, eu fui muito bem recebida, ninguém me cobrou nada. Eu nunca mais tive aquele problema, aquela opressão, aquela angústia para dormir. Aquilo acabou. Eu nunca mais tive aquela tontura. Acabou aquela labirintite, passou. E aí aquela tristeza também acabou. Aí eu fui buscar o Espírito Santo. Eu entendi o que era o Espírito Santo e o quanto ele era tão valioso. E aí eu tinha sede. Até que um dia, foi numa quarta-feira, eu fui de manhã na igreja, fui na hora do almoço, orei, aí à noite eu voltei. Aí naquele dia, na hora da busca, eu recebi o Espírito Santo. Foi maravilhoso, foi glorioso. Nossa, eu tinha vontade de falar de Deus para todo mundo. Eu saí de lá numa felicidade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, sou muito feliz. Eu trabalho numa agência de publicidade, numa agência de grande porte, uma agência multinacional. E assim, estou bem no meu trabalho e muita coisa mudou na minha vida. Hoje eu e meu marido, nós dois somos obreiros. A gente tem um trabalho muito forte da evangelização, o Anjos da Madrugada, outros tipos de trabalhos, e que eu posso ajudar as pessoas sofridas, aquelas pessoas que estão passando por problemas. Muitas passam problemas que eu passei. Antigamente eu perseguia, antigamente eu tinha preconceito. Hoje eu sou perseguida e muitas vezes tem muitas pessoas que têm preconceito por eu ser uma obreira, por eu servir a Deus. Já passei de pessoas zombarem de mim, darem risada, mas para mim não me incomoda, porque eu sei que isso faz parte. E hoje eu sou feliz e muito grata pelo que Deus fez na minha vida. Então eu aconselho que as pessoas venham conhecer primeiro, antes de falar. Venha conhecer o trabalho social, conhecer a Deus e ver o que Deus pode fazer na sua vida. Vem você conhecer a Deus de verdade e deixar Deus trabalhar na sua vida.